Sabe por quê? A gente vai falar de saúde e fé e como é importante cuidar, não é da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo. Olha, tudo em conjunto aí que Deus formou para a gente viver bem com os nossos irmãos em comunidade, com os nossos familiares, aqueles que nós tanto amamos, Padre. É verdade. E falando de coração como sentimentos, fonte dos sentimentos que a gente, ao longo da vida, vai cultivando, a gente precisa cuidar, é claro, do nosso coração, esse órgão tão importante do nosso corpo. Por isso a gente está aqui hoje com o Lucas Chade, cardiologista. Seja bem-vindo ao Família dos Devotos. Muito obrigado, Padre. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui para falar conosco sobre esse órgão que, eu diria, é o mais eficiente do nosso corpo. Precisa ser, porque senão a gente não consegue ter uma qualidade boa de vida. Essa é a primeira ideia. Então a gente tem que estar sempre cuidando do nosso coração para ele poder nos dar a qualidade de poder fazer uma atividade física, de poder trabalhar no dia a dia. Tudo nós dependemos do nosso coração. Bacana. Agora eu falei que o meu coração bate forte quando ouve uma música, quando eu estou aqui no programa e tal. Vamos falar de arritmia hoje. O que é arritmia? É uma doença? Não é uma doença? Explica melhor pra gente. Legal, Jéssica. Ó, arritmia é quando o nosso coração perde o ritmo correto de batimentos. As arritmias podem ser acelerando o coração ou bloqueando as batidas do coração. Então, são duas formas diferentes dela acontecer. Com certeza, na maior parte das vezes, esse tipo de arritmia, quando acelera o nosso coração ou quando vai diminuindo as batidas, é de forma benigna. Existem doenças que vão começando de uma forma leve, mas pode sim, ao longo do tempo, e se não tiver o cuidado adequado, virar uma doença grave, tanto acelerando o coração quanto bloqueando o coração. A gente tem uma ilustração aí de um pouco disso que o Dr. Lucas está dizendo para nós. Aí a gente tem os corações. Explique para a gente, doutor, por favor. Olha, normal. Exatamente. Ó, batimento cardíaco normal é quando nós temos um ritmo chamado de ritmo sinusal. É o ritmo correto que o nosso coração deve bater. Então, é como se fosse um reloginho. Tic-tac, tic-tac. E isso faz com que o nosso coração tenha um desempenho adequado, funcione bem e a gente possa fazer nossas atividades diárias. Quando existem as bradicardias, que são batimentos cardíacos abaixo de 50 batimentos, está muito baixo essas batidas. Isso pode ser de uma forma benigna, que são os bloqueios leves do coração, e pode ser de uma forma muito grave, que é quando temos um bloqueio completo do coração. E até nessa fase que a gente indica pacientes instalarem marca-passo. A bradicardia acontece durante o sono? Pode, de uma forma natural. Quando nós dormimos, os nossos batimentos e a nossa pressão tendem a baixar de uma forma natural no período do nosso repouso. Isso não faz mal para a gente, tá? Mas quando se instala uma bradicardia, que é uma doença, esses batimentos ficam baixos mesmo quando o paciente está acordado, trabalhando, e isso pode gerar um tanto de sintomas. O que a pessoa sente quando ela tem a bradicardia? Ó, quando tem um quadro muito grave de bradicardia, geralmente quando fica na base de 50 batimentos, o paciente não tem muitos sintomas não, tá? Mas quando começa a ficar abaixo disso, pode ter tontura, pode ter mal-estar. Muitos pacientes têm o que a gente chama de síncope, que é um desmaio. Olha. Sudorese fria. Então, tem vários sintomas, muita tontura também. Então, são vários sintomas que vão acometendo o paciente e ele vai tendo uma piora progressiva. E esses sintomas também podem ser encontrados na arritmia? Sim, também pode ser encontrados nos quadros de taquicardias. Quando a gente tem uma taquicardia, é quando os nossos batimentos estão acima de 100 batimentos. Qual é o sintoma mais comum de todos? Palpitação. Quando tem uma batida do coração mais acelerada, nós temos palpitações. Também pode ter sintomas de tontura, de mal-estar, algumas vezes ter sintoma de desmaio, com certeza pode, tá? Mas o mais comum de todos na taquicardia, quando o coração acelera, é a palpitação. E uma pergunta bastante inicial assim sobre o assunto,
A taquicardia, aliás, a arritmia, ela é causada por fatores genéticos, pela qualidade de vida? Quais são as causas da arritmia? Muito bom. Padre, olha, com certeza tem fator genético, tá? Tem um fator associado, mas todo o conjunto da nossa vida, tudo que a gente faz, pode levar a várias doenças e uma delas as arritmias. Com certeza, você ser sedentário, você está predisposto a ter arritmias cardíacas, o sobrepeso e obesidade, má alimentação. Pacientes que são hipertensos e diabéticos também têm uma predisposição maior a ter arritmias. Então, tem sim fator genético, mas o entorno da nossa vida é muito mais importante. Esse controle da arritmia, né, ele é feito somente com medicação ou, de fato, uma qualidade de vida vai também proporcionar uma melhora nesse quadro? Com certeza. Jéssica, normalmente, arritmias que a gente pega no consultório são arritmias mais leves, são arritmias que mais incomodam do que geram um problema grave de saúde. Então, a nossa primeira medida é a mudança do estilo de vida. Se o paciente não faz atividade física, nós vamos fazer alguns exames para entender como essa arritmia age durante o esforço físico, para poder indicar uma atividade física. A alimentação, base de tudo. A gente sempre indica melhorias de alimentação. Em alguns casos, tem que ser dado medicamentos alopáticos, mas hoje em dia, muito do que eu faço no meu consultório é utilizar nutracêuticos como um coadjuvante de tratamento. Antigamente, a gente usava muito medicamento para tratar. Hoje em dia, existem vários nutracêuticos e o principal deles é o magnésio, que ajuda muito no controle dessas arritmias. Então, a ideia é sempre usar o mínimo possível de medicamento e focar mais na mudança do estilo de vida. Interessante. Agora, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, tem arritmia? Por exemplo, um bebezinho, né? Eu estou lá com meu filho de 4 meses, tem arritmia? Pode acontecer, pode acontecer. Algumas malformações cardíacas podem precipitar problemas de arritmias. Então, com certeza, tanto que até durante a gestação é muito importante estar fazendo o ecocardiograma fetal, que é para poder ver o coraçãozinho do feto, se está tudo bem, se a formação está toda normal. E durante o comecinho da vida dele com o pediatra, está sempre auscultando para ver se não tem soprinho, para ver se o ritmo do coração está sempre certinho, porque pode sim acontecer em bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Nós estamos aqui com o Dr. Lucas Chad, cardiologista, falando um pouquinho sobre a arritmia. Você que está acompanhando e quiser mandar a sua pergunta para nós, nosso WhatsApp 1231041212. Basta você começar com a hashtag EuNaTV, a sua mensagem chega direto aqui para a gente. E, doutor, falando um pouco sobre essa questão da prevenção, né, de ter uma vida com qualidade, tanto na alimentação, na prática de esportes e tudo mais, para uma pessoa que se considera normal, não tem nenhum sintoma, não tem nada que indique que eu tenha algum problema cardíaco, mas mesmo assim a prevenção é o melhor cuidado, aliás, é o melhor caminho, né? Então, quais exames fazer e periodicamente, né, o que o senhor indica para que a gente trabalhe aí na antecipação, né? Que a gente não deixe acontecer para depois se tratar. Perfeito. Para a gente começar, todas as vezes que um paciente vai com qualquer queixa dentro do consultório, nós realizamos o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o exame mais básico da cardiologia, mas ele é imprescindível para uma primeira avaliação. Lá nós avaliamos toda a parte elétrica do coração do paciente. Por mais que seja um período pequeno, em média de 10 a 15 segundos de batimentos do paciente, é ali que a gente começa a suspeitar de problemas cardíacos. Arritmias é uma delas, mas todas as outras doenças cardíacas. Sempre começamos com eletrocardiograma. Durante a nossa investigação, o eletro é o primeiro.
tem alguma alteraçãozinha ali e o paciente tem algum sintoma inicial de que possa ter alguma arritmia, nós passamos para exames um pouquinho mais aprofundados. Nós realizamos exames de avaliação da estrutura do coração desse paciente através do ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Lá eu vou enxergar estrutura é perfeita, funcionamento cardíaco é perfeito, as válvulas funcionam bem, então nós não temos problema de estrutura do coração. Depois nós vamos para o teste ergométrico. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho do teste de esforço, né? Lá nós diagnosticamos arritmias, porque tem arritmias que aparecem durante o esforço físico. E tem pessoas que têm arritmias em repouso, que quando vai fazer atividade física, elas melhoram. Então, isso define muito como nós vamos tratar esses pacientes. Então, é importantíssimo um teste ergométrico para ver se elas aumentam durante o esforço, se elas diminuem durante o esforço, ou se nós vamos poder ou não deixar esse paciente fazer atividade física. Tá? Então, seriam esses 3 exames iniciais. Exame para afirmar diagnóstico. Lá nós vamos planejar o que nós vamos fazer para esse paciente. É uma arritmia mais grave, é uma arritmia mais simples, através do Holter de 24 horas. Esse é o exame que me define qual tratamento eu vou instalar para esse paciente. Interessante. Agora, o coração, gente, é um órgão que não tem como a gente parar, né? Assim, na verdade, ele está trabalhando o tempo todo, Deus o fez assim e a gente tem que cuidar muito bem. Tem pessoas que falam, doutor, eu não gosto de fazer exercício físico porque, sei lá, eu sinto uma taquicardia, eu sinto que meu coração parece que vai sair pela boca. Eu acho que é se adequar no ritmo, é isso? Muitos desses pacientes que começam a fazer atividade física e sentem palpitação e taquicardia, isso é muito comum do paciente que é sedentário. Ele não está acostumado a um ritmo de atividade, o coração dele não está mais acostumado a acelerar e desacelerar no ritmo correto. Então, no começo de qualquer pessoa que vai começar uma atividade física, vai ter esse sintoma. Depois isso vai melhorando com o tempo até ficar normal, essa subida e voltar ao normal das batidas do coração. Ainda hoje a gente recebeu, numa das intenções aqui da nossa novena, no momento que a gente rezava, uma pessoa que falava de um quadro, de um diagnóstico de ansiedade, e ela falou também sobre problema no coração. A pessoa que já sofreu com ansiedade, eu falo isso com muita propriedade porque eu faço tratamento, a gente sente o nosso coração em alguns momentos acelerar, e tudo isso um aperto muito grande no peito por causa da angústia, e isso, sim, se torna algo físico, mas é do psicológico, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, né? O quanto o psicológico também interfere nessas questões e se realmente existe algum problema causado por isso. Perfeito, padre. Com certeza, todo paciente que é ansioso ou depressivo, ou os dois, tem sim sintomas físicos. Às vezes as pessoas pensam, né, que ele está sentindo a palpitação, mas não está palpitando, porque ele está ansioso. Não, existe uma descarga de adrenalina no nosso corpo, todas as vezes que a gente tem um quadro de ansiedade muito grande, e isso faz com que as batidas do coração aumentem. Não quer dizer que esse paciente tenha arritmia, pode ser que acelere no ritmo correto, mas você sente palpitar. Então, a maioria das pessoas que têm ansiedade, depressão ou um conjunto de problemas psicológicos, eles têm sentido, eles sentem sim, é físico, tanto dor no peito quanto palpitação. Isso é muito comum. Isso é por uma descarga adrenérgica no nosso corpo e isso faz com que o nosso coração acelere. Meu Deus, a gente teria que ficar aqui essa manhã inteira conversando, né? Muitas perguntas também que chegam até nós. Doutor, queremos agradecer a sua presença aqui tão carinhosa. Doutor Lucas Chad, ele que é cardiologista, contatos na tela, você pode falar com ele, pode agendar também a sua consulta para, é claro, ficar bem, né? Coração aí com a saúde em dia para viver bem com aqueles que ama, não é? Verdade. Agradeço muito a vocês
por poder me dar um espaço para poder conversar um pouquinho sobre as doenças cardíacas. Espero, se Deus quiser, daqui um tempinho voltar de novo. Se Deus quiser, boas festas, né? Um Santo Natal para você e a família toda e um ano novo muito especial, né? Muito Com obrigado. muitas bênçãos. É isso Muito mesmo. obrigado Que pra Nossa todos Senhora vocês também. conduza aí o seu caminho, que você possa ajudar muitas pessoas ainda, cuidar do coração de muitas pessoas aí pela sua vida à frente. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado. Obrigada, gente. É isso.